Abrir no Evangelho de João mesmo, capítulo 3. Nós vamos ter esse texto apenas como um texto base para o que vamos ver nesta manhã. João capítulo 3. Vamos ler os versos 4 a 7. Evangelho de João, capítulo 3. Os versos 4 a 7. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Antes disso, de gerar essa pergunta, então, olha o que verso 3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, a partir desse desafio, Nicodemos fica incomodado. Então, eu quis fazer a inversão na leitura para que você percebesse isso, né? Esse desafio de Jesus gerou em Nicodemos um incômodo. Como isso pode acontecer? Depois o Senhor Jesus segue, verso 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer isso, importa-vos nascer de novo. Então, nesse texto está envolvido 3 temas que nós vamos procurar abordar nessa manhã. 2 citados diretamente, já vou dizer para os irmãos, e 1 citado indiretamente, porém como fundamento, né? Então, 72º momento, em torno do assunto contemplação do eterno propósito. Nós vamos então ver hoje crer, ver e entrar. Crer, ver e entrar. São 3 realidades que vamos procurar abordar então, sempre tendo como pano de fundo a contemplação do eterno propósito, não o texto em específico e nem mesmo as expressões em específico, né? Mas então essa tríade, crer, ver e entrar. Então, para os irmãos que estão anotando, letra A, crer. Na frente, então, para ajudar um pouco a nossa compreensão, podemos colocar aproximar da luz, e mais uma explicaçãozinha ainda no título, salvação e condenação. Então, letra A, crer, aproximar da luz, salvação e condenação. Então, quando nós começamos a pensar um pouco sobre luz, então por isso eu botei essa palavra luz aí, na letra A, vai estar na letra B e na letra C também, nós rapidamente precisamos fazer a pergunta, né? Quem é a luz ou o que é a luz? E aí nós rapidamente também, religiosamente, respondemos que Jesus é a luz, ou o verbo é a luz. Mas essa resposta não está de todo errado, obviamente, né? Jesus é a luz do mundo, sem dúvida nenhuma, né? Mas a Bíblia traça algo que nós poderíamos dizer assim, que especifica um pouco mais essa verdade absoluta, né? Para que ela não fique tão absoluta e talvez tão inalcançável para nós, né? E quando nós pensamos com um pouco mais então de observações, de cautela, de dedicação, vá comigo então um pouquinho atrás aí no capítulo 1 de João. Então nós sabemos que ele começa falando desse verbo, do Filho, mas olha o que ele diz no verso 4, Evangelho de João, capítulo 1, verso 4. A vida estava nele, no verbo, e a vida era a luz
dos homens. Então, note essa expressão, a vida era a luz dos homens. Aqui nós temos então, de um modo geral, obviamente, essa luz como uma luz geral. Pense em uma luz que ilumina, como o texto vai dizer também, já vamos lá, todo homem. Se você olhar o verso 9, olha aí. A saber, verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então, primeira coisa, a vida era a luz. E a vida não era Jesus. A vida estava em Jesus, veio com Jesus, mas perceba que Jesus é maior do que a vida, e a vida é uma parte do todo. Lembra da frase? Uma partícula e o todo, que eu trouxe há pouco tempo. O todo sem uma parte não é o todo, porém a parte em relação ao todo é pequena. Então Jesus, ele não se resume à vida, assim como muitos pregam, que ele veio dar vida aos mortos. Ele não veio fazer só isso. Dar vida aos mortos é uma parte do todo. Quando nós focamos que Jesus é a vida simplesmente, nós centralizamos o homem, muitas vezes sem perceber. Porque quem estava morto era o homem, quem precisava de vida era o homem. Então, se Jesus é o que nós precisávamos, nós somos o centro. Então, isso são pequenos detalhes que nós precisamos, como homem, ir observando, para que nós saibamos de fato qual é o nosso lugar no processo todo de salvação e um pouco mais ampliado, então, da vontade do Senhor. Então, a luz de Deus que estava na vida do Filho brilhou na terra, brilhou neste ambiente, neste lugar e sobre todos os homens. Então Deus planejou, obviamente já sabemos Deus, quando falamos Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele planejou que ele iria colocar um luzeiro na terra. Essa vida viria e nessa vida haveria luz. Então Jesus veio ao mundo como luz do mundo por conta do que Deus assim planejou. Já temos caminhado bastante nessa relação, dessa soberania planejadora de Deus. Então, se a luz veio ao mundo e iluminou todo homem, nós já fazemos aqui uma outra pergunta. Agora todos crerão, então, que Jesus era a luz de Deus aos homens? Então veja, a luz veio todos os homens, sobre todos, porém todos os homens creram que a luz que veio era de Deus e essa luz estava na pessoa de Jesus? Obviamente, irmãos, que nós aqui já começamos a ter um pouco de dificuldade, porque o que eu quero que você entenda? Estar sob a luz não significa que a luz está dentro de você ou de mim. Esse é um primeiro aspecto que nós já vamos construir juntos, tá? Se nós transformasse isso no que a teologia aplicou parcialmente, seria uma graça comum e uma graça específica, mas não precisamos entrar nesses termos, Basta saber que a luz estava sobre todos, mas nós sabemos pela Bíblia que nem todos que estiveram sob essa luz foram salvos. Isso é muito óbvio, e João vai nos dizer isso. Se você olhar para a sua Bíblia, nós vamos ler o verso 10. Veja, João 1,10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, quando nós vemos isso aqui, está muito claro que, de um modo geral, o mundo não o conheceu, mas o mundo foi iluminado por ele, ou não? Se a luz veio ao mundo, então a luz estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. E especialmente, aqui já uma nota importante, especialmente, num primeiro momento, aqueles que deveriam ver ele como luz, não viram. Quem foram esses? Os judeus.
É isso que ele está dizendo ali, né? Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então, no primeiro momento, ele veio por causa da nação de Israel, né? A nação segundo a promessa. Mas o que aconteceu? Eles não o conheceram. E por não o conhecer, ou por não o receber, justamente foi porque não o conheceram também, ou o reconheceram como sendo a luz de Deus aos homens. Possivelmente, segundo as Escrituras, haverá um novo momento, ou um momento futuro, para que esses possam ter, coloquemos assim, com muita cautela, uma outra chance de ver aquele que eles traspassaram e se arrepender. Porque num primeiro momento eles não viram essa luz, ainda que a luz, grave isso, estava sobre todo o homem. A luz veio ao mundo e certamente iluminou o mundo todo, assim como o sol ilumina a terra, né? Não há áreas da terra que vai ficar sem a iluminação do sol. Por mais que talvez o sol não incida diretamente em um pequeno ponto da terra, a iluminação chega ali num determinado período do ano, tá? Então, irmãos, essa é a primeira realidade que eu preciso que os irmãos estejam alinhados. A luz veio, iluminou todo homem, mas nem todo homem recebeu ou percebeu que havia uma luz em meio às trevas. Só que quando nós olhamos o verso 12 de João, observe comigo aí, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então está aí a letra A, crer, né? Então, quem são os que creram? Todos aqueles que receberam, ou reconheceram, ou perceberam, a partir de serem iluminados, se a gente colocar isso na realidade da nova aliança, a partir da morte, ressurreição e derramamento do Espírito Santo. Então, aquele que percebeu é aquele que creu no Senhor Jesus, e justamente por crer, então ele percebeu que havia uma luz. É muito lindo quando nós olhamos essa realidade na vida de Paulo, né? Ele no primeiro momento viu a luz e ficou cego, depois ele voltou a ver de fato aquela luz na experiência dele. Falamos no último momento, cerca de um primeiro momento, levando aí 11 anos para que aquela luz pudesse iluminar, vamos colocar assim, né, minimamente, o que Paulo já sabia, para que ele pudesse então caminhar sob essa luz. Então, alguns receberam, perceberam, viram essa luz, e esses então foram feitos filhos de Deus. O verso seguinte, que nós não vamos ler, o verso 13 aí, diz como esses foram feitos, mas não importa para esse contexto nosso. Então eles creram e foram feitos filhos de Deus. Agora, a partir desse momento, nós temos uma outra pergunta, que fazemos à luz do que temos caminhado. Todos que creram têm a vida em si. Isso é muito claro nas Escrituras. Você creu, você passou da morte para a vida. A vida veio habitar em você, e você tem a vida de Deus em você. 1 João vai dizer isso, certo? Mas todos que têm a vida já estão plenamente iluminados? Então aqui os irmãos estejam percebendo que eu estou passando de um ponto para o outro, né? Então estejam comigo. A luz veio, iluminou todo homem. Uma parte não viu a luz e uma parte viu a luz. A que viu a luz tem a vida nele, e a vida era a luz, certo? Então aquele que recebeu o Senhor Jesus teve a vida dentro dele, e junto com a vida veio o quê? A luz, porque a vida era a luz. E aí nós perguntamos: todos que têm a vida já estão plenamente iluminados? Então é nisso que nós vamos caminhar nesta manhã, porque se os irmãos perceberem, nós estamos tratando do fato da eternidade, entrando para o presente e seguindo para aquilo que entendemos ser o ato futuro, então, do Senhor Jesus.
a palavra também afirma que não. Tá? Também afirma que não. Se você olhar um pouquinho no capítulo 3 de João, vai falar que Deus amou o mundo, mesmo que nós já sabemos que o mundo não foi, não respondeu a esse amor, e ele vai chegar então assim no verso 21. João 3, 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, de novo, perguntamos: automaticamente todos nós praticamos a verdade? Posso falar a partir da minha pessoa que não, né? Só que os irmãos percebam que ao praticar a verdade, nós vamos nos aproximando da luz. Então os irmãos percebam que há aí, nessa relação de crer, nós ainda estamos na letra A, há esse processo necessário para que nós continuemos processualmente nos aproximando da luz. E o desejo de nos aproximarmos da luz é justamente que a luz nos ilumine, para que nós vejamos, então, como o texto vai dizer, a fim de que vejam as suas obras, para que elas sejam manifestas. E se nós estamos praticando a verdade, certo? Nós estamos nos aproximando da luz, nós vamos ver as obras e vamos perceber que essas obras foram feitas em Deus. Os outros, que eu não li, que ficaram para trás já, eles não quiseram se aproximar da luz, porque eles não queriam que as suas obras fossem reveladas. Eles são judeus. Porque havia muita coisa envolvida naquele processo lucrativo chamado Templo de Herodes ali. Então eles como que fecharam o olho. Por isso que Nicodemos, que era um desses maiorais, ficou intrigado, de tal maneira que parece que ele se converte ao Senhor, mas ele permanece envolvido com aquele sistema religioso político até a morte do Senhor Jesus, quando de alguma maneira talvez ele então vai manifestar, depois da morte, que ele realmente tinha compreendido. Tamanho era a força religiosa opressora, aqui o sentido negativo, sobre então os homens, para que eles não pudessem manifestar que eles criam na verdade. Então nós temos essa relação que quem pratica a verdade, então recebe, e aqui nós falamos com muita cautela, mais iluminação. Se você pudesse transformar isso numa coisa mais simples, quanto mais o seu relacionamento é real com o Senhor, mais você conhece dele. Ou não é assim? É assim para todos. E isso não é algo que diminui alguém ou aumenta alguém. Isso é uma verdade fundamental que deve ser vivida por todos. E esse fundamento não muda. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós o conhecemos. E mais conhecendo a Ele, mais nós vamos ter obras que foram criadas por Ele para que andássemos nela. Isso é muito simples se você olhar no natural. Se você tem uma luz, você precisa ler, quanto mais você aproxima o livro ou a Bíblia daquela luz, mais fácil para você ler. Então, é só isso que eu quero tratar de contexto nessa primeira parte aqui. Então nós estamos deixando aqueles que eram os seus, que não receberam, estamos deixando aqueles que do mundo não reconheceram, e estamos começando a focar naqueles que são filhos, tiveram a vida dentro de si, porém essa vida ainda está como que protegida por muitos aspectos trevosos do nosso eu. Qual o desejo da luz? Expandir dentro de nós, para que ela ilumine todo esse receptáculo humano do qual habitamos. Esse é o desejo da luz, iluminar todo o ambiente da qual ela foi colocada para iluminar. Esse era o papel do candeeiro.
Esse é o papel da igreja, e esse é o papel, entre aspas, com um P maiúsculo, do Espírito Santo dentro de nós. Mas nós sabemos, obviamente, basta olharmos para nós, sem fazermos introspecção, uma olhada muito simples, que essa luz tem tido muita dificuldade em iluminar todo o nosso ser. Se nós elevarmos isso ao aspecto de igreja, né? Louvado seja o Senhor pela palavra ali que o irmão João trouxe, que o Senhor está edificando a igreja, porque se nós fôssemos olhar à luz do que nós vemos, nós íamos falar, não, Jesus já desistiu de edificar a igreja. E eu estou apontando para nós também, tá? Não estou apontando só para os outros, não. Todos nós, né? Mas não, irmãos, o Espírito está dentro de você, assim como o Senhor Jesus está e vai edificar a sua igreja. Isso não vai mudar, tá? No sentido fundamental, tá? Então, queridos, essa realidade então de nos aproximarmos da luz é algo que passa por sermos verdadeiros praticantes da verdade, sincero, aproximemo-nos com sincero coração para entrarmos e permanecermos no Santo dos Santos. Então, quando nós começamos a pensar nessa esfera de iluminação com relação aos filhos, nós já temos mais uma dificuldade. E a pergunta se reforça: será que todos que foram iluminados vivem em plena luz? A Bíblia também nos chama em uma advertência. Então, abra comigo em Efésios capítulo 5. Tudo isso que nós estamos construindo é para que fique claro que uns não receberam a luz, outros que eram para receber não receberam, e outros que eram para não receber, receberam. Porém, mesmo recebendo, muitas vezes, como vai ser dito em Atos, resistem à iluminação, resistem ao Espírito Santo. Então, olha o que diz Efésios 5, verso 8 em diante. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Veja, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Veja a verdade aí, a verdade é o que agrada ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Até aí. Então, quando nós olhamos especialmente o verso 8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Isso é um fato? Isso é um fato, irmãos. Aquele que creu agora é luz no Senhor. Ou seja, aonde o Senhor brilha, ele brilha. Presta atenção nisso, irmãos. Não é que você brilha no lugar do Senhor. Isso se aplica na mesma relação de unção. Não é que você é ungido. É aonde o Senhor está sendo ungido, está sendo formado, ali há um ungido, ali há a unção. Então, aonde o Senhor brilha, você brilha. Aonde o Senhor não brilha, você se torna uma pedra de tropeço. Ainda que fazendo a obra que você acha ser de Deus, você ou eu. Então nós somos luz no Senhor.
E por que há esse risco? Porque o verso continua: andai como filhos da luz. Então, se Paulo está exortando para andarmos como filho da luz, o que nós podemos inferir aqui sem preocupação nenhuma? Que há uma possibilidade de um filho que está na luz não andar como filho da luz. Podemos fazer isso, porque ele já tinha feito isso no capítulo 4. Rogo-vos, pois, prisioneiro do Senhor como eu, que andeis de modo digno, harmônico da vocação a que fostes chamados. Se ele coloca isso diante da carta, sem forçar as escrituras, nesse caso, nós podemos dizer o contrário. Não em todos, na palavra, mas nesse caso sim. Há um chamado, esse rogo desesperado dele, para que, de alguma maneira, nós, então, andemos como filho da luz. Andemos de modo digno. Avancemos, deixando as coisas para trás, prossigo para o alvo, para o prêmio da vida ascensional em Cristo Jesus, da qual ele, Paulo, descartou muitas coisas para ser achado em Cristo. Eu acho que esse processo já é muito claro no nosso meio. E aí então, se nós precisamos andar na luz, surge uma outra pergunta: é possível que um filho ande nas trevas? Irmãos, essa pergunta é uma pergunta seríssima, que uns vão dizer que não, enfaticamente não. Homens sérios de Deus, seríssimos, respeitado inclusive por esses que nos falam, vão dizer que não é possível que um filho ande nas trevas. Outros vão dizer, veremos com mais detalhe, que se esse está andando na treva, ele nunca foi filho. Mas será que a Bíblia diz o que com relação a isso, irmãos? Será que é possível que um filho ande nas trevas? E obviamente aqui, me permito parênteses, é muito claro para nós que trevas não é inferno, né? Trevas é um lugar onde a luz ainda não conseguiu iluminar plenamente. Tá? Então, se nós temos essa pergunta, nós vamos à letra B do nosso estudo, para tentarmos responder essa pergunta: se um filho pode andar nas trevas. Então, letra B, ver. Então, se a primeira é crer, a letra B é ver. Na frente você coloca então viver na luz. Se a letra A é aproximar da luz, a letra B é viver na luz. E na frente então você pode anotar, se assim desejar, maturidade e disciplina. Maturidade e disciplina. Então nós já temos uma pergunta: pode um filho iluminado andar nas trevas? E aí eu vou colocar outra pergunta para iniciarmos e continuarmos a nossa conversa: como seria então uma vida cristã normal iluminada? Se nós estamos perguntando se pode ou não o cristão andar nas trevas, vamos tentar demonstrar apenas com um texto, poderíamos ir a vários, como seria uma vida cristã iluminada, para que de fato, irmãos, veja, você e eu sondemos o nosso coração para ver se nós estamos na luz, nas trevas ou na sombra. Vamos colocar sombra aí, né? Para dar um alívio para o nosso coração, tá? Então eu vou só a um texto, por conta da parte concisa desse texto. E nós vamos ver então e responder essa outra pergunta: como seria na prática uma vida cristã normal iluminada? Eu e você vamos sondar o nosso coração para ver se a forma que nós estamos vivendo se encaixa com pelo menos 3 características de uma vida cristã normal iluminada. E aí, irmão, esse sondar é seu. Não é eu sondando você, não é você sondando a mim. É você sondando a si mesmo na luz do Senhor.
Tá? Então não é uma indireta para você, não é uma indireta para mim, não é para você pensar no seu irmão, nada, é para você e o Senhor sondar o seu coração na luz dele, não na nossa luz, na nossa visão. Então vá comigo à carta aos Hebreus, aproveitando a oportunidade, então, dessa carta, o Senhor trouxe o encargo ao irmão João para ministrar nessa carta. Então, a minha expectativa e oração já está muito grande, porque é uma carta riquíssima. Então, que nós possamos ter um grande avanço como pessoa e como assembleia, assim como nós tivemos quando ele expôs a carta de Tiago. Então, a minha expectativa é muito grande nos próximos momentos em torno da palavra, tá? Ele falar uma pequena introdução dessa carta nas 2 próximas quartas-feiras, certo? Depois nós vamos dar mais detalhes de como será o nosso final de ano, mas já para que o irmão se programe, nas 2 próximas quartas-feiras, essa agora e a outra, o irmão João vai fazer essa introdução da carta aos Hebreus. Então seria muito importante que você estivesse presente, tá? Para que você depois tenha um tempo para meditar no que ele vai trazer, e assim quando ele retomar esse estudo, nós sigamos já mais embasado com o desejo que o Senhor depositou no coração dele sobre essa carta. Então, voltando, Hebreus capítulo 10 vai dizer assim, verso 32: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, note essa palavra aí, muito importante. Veja, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio ou vergonha, quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipante com aqueles que deste modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, mas também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio ou herança ou recompensa superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Qual promessa? Um grande galardão, dentre outras realidades. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Louvado seja o Senhor. Todavia, o meu justo, até que ele venha, vive pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não há um prazer momentâneo naquele momento de retrocesso. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Veja, irmãos, não dá para entrar em detalhes. Perdição está ligada à alma aqui, tá? O primeiro detalhe aí, sutil, mas que vale consideração nossa, mas que não vamos entrar agora, tá? Ele não citou o Espírito em momento algum. Então, depois que alguns desta carta foram iluminados, só 3 características eu vou ressaltar. Poderíamos ter muitas outras positivas e negativas dessa carta, tá? Eu vou pegar 3 positivas só, porque é o intuito aqui. Então, em primeiro lugar, esses irmãos que foram iluminados, eles sustentaram grande luta e sofrimento. Sustentaram grande luta e sofrimento. Então essa relação de luta e sofrimento sempre vai ser paradoxal na vida cristã, porque por um lado nós estamos ausentes da guerra e nós não temos sofrimento algum, porque nós nos vemos em Cristo, mas por outro lado, irmão, a guerra é real e o sofrimento é diário, né? Isso não muda também, tá? Então aí já está uma pequena primeira medida para você. Quando vem a luta, como que está a paz no seu coração? Quando vem o sofrimento, como que a ansiedade se coloca à sua volta?
Então essas relações vão medindo se a luz que temos recebido tem sido concisa e tem iluminado as nossas vidas, de tal maneira que mesmo em meio a um sofrimento, por exemplo, apenas ilustrativo, de Paulo na masmorra onde não havia luz, a luz do Senhor brilhava lá. Então sustentaram grande luta e sofrimento. Em segundo lugar, foram expostos a vergonhas e tribulações. Irmãos, como que está a nossa reação quando de alguma maneira somos envergonhados sem motivos? Sem motivos. Como que está a nossa reação? Você está vendo como isso é pessoal? Porque se alguém fala algo de você ou de qualquer um, eu não posso minimamente julgar isso sem minimamente te conhecer muito bem. E por mais que eu te conheça muito bem, eu não vou saber o que está dentro do seu coração. E é o que está dentro do coração que conta para Deus como que reagiu o nosso coração. Às vezes a palavra não chegou à nossa boca. Salmo 139. Não só uma palavra boa, às vezes uma palavra ruim também, mas Deus conhece. Então a vergonha bateu no seu sobrenome. Como que foi a sua reação? Como que Jesus reagiu no Evangelho de Marcos, aonde ele não tem nem genealogia nenhuma? Marcos não faz questão nenhuma de dizer que Jesus veio de algum lugar, como se ele fosse um indigente, como eram os escravos na época. É o evangelho que ele mais trabalhou, porque parece que a identidade dele estava escondida, como se não fosse ele que estivesse trabalhando, e sim um escravo anônimo de Deus. E essa lição foi aprendida pelos seus discípulos. Vergonha e tribulações. Tribulação é diferente de sofrimento, tá, irmão? A tribulação é como se ela fosse um teste antes do sofrimento, só para ver como que a gente vai reagir se a gente entrar no sofrimento. Vamos colocar isso do lado positivo. Você vai olhar a sua conta no final da tarde, tem 500 mil reais na sua conta, como se você tivesse ganhado aquilo ali. Como que vai ser a sua mente durante a noite? No outro dia de manhã, às 7 horas, chega a mensagem: ó, enviei para você um Pix errado. Mas essa noite revelou o seu coração e o meu coração. Se eu tivesse esse dinheiro, aí você está manifestando quem você é, e eu estou manifestando quem eu sou, com relação a esse pequeno exemplo. Tá? Então, tribulação traz esse sentido. E em terceiro lugar, então, perderam com alegria os seus bens. Perderam com alegria os seus bens. Aqui não está falando nada de voto de pobreza, muito pelo contrário. Aqui, por conta deles amarem o Senhor, deles eram tirado tudo, para que eles negassem ao Senhor. E é muito linda essa palavra alegria, porque lembra lá do livro de Juízes? Lembra dos medianitas, que eram um dos inimigos? Qual era a figura dos medianitas? Provavelmente vocês não vão lembrar. Os roubadores de alegria. Esse é o sentido ali. E o que os medianitas faziam com o povo? O povo plantava, trabalhava, cultivava, na hora de colher, os medianitas vinham e pegavam tudo e levavam embora. Aquele ato gerava tristeza no povo. Agora, onde está a nossa alegria? Você está vendo que são medidas para nós, se estamos ou não iluminados verdadeiramente? Quando toca nessas áreas de sofrimento, de vergonha, de bens, como que está isso no nosso coração? Mulher, você está em casa e você comprou um copo, um prato, uma taça, aí o filho, o vizinho, a visita quebra. Como que você reage com aquele copo que foi quebrado? Então a gente pensa às vezes muito grande e a gente tropeça nos detalhes.
E estou falando para todos nós. Como que nós reagimos? Então, esses irmãos aqui do capítulo 10, tudo indica que são irmãos que foram iluminados e estavam andando na luz, certo? Houve outra citação nessa carta, tão direta como essa, falando a mesma coisa, provavelmente desses mesmos irmãos. E olhe comigo aí, Hebreus capítulo 6. Então lembra que nós estamos viver na luz, maturidade e disciplina. Olha o que diz Hebreus 6, verso 9 em diante. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes ou preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Veja que herança está por todo lado nesse livro. Então, irmãos, mais uma vez, esses irmãos, possivelmente são os mesmos, do capítulo 6 aqui citado e o capítulo 10, provavelmente a carta deve ter sido endereçada a esses irmãos mesmo. Então tudo indica que esses irmãos foram iluminados e eles aprenderam a viver na luz, ou seja, aprenderam a viver guiados pelo Espírito Santo. Me parece que isso é muito claro. Só que me parece também nessa carta que houve um outro grupo de irmãos que deveriam estar como esses irmãos, mas não estavam. É isso que nós vemos aí um pouquinho acima no verso 4 do capítulo 6. Vamos ler juntos. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram o quê? Iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, e expondo a vergonha, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada, ou disciplinada, tá? Então, irmãos, quando nós vemos esse texto, primeira coisa que nós precisamos destacar é justamente essa palavra iluminados. Ela é a mesma palavra do capítulo 10, certo? É exatamente a mesma. E isso é muito importante, porque não dá para nós dizermos, se nós estamos vendo a mesma palavra, que esses aqui do capítulo 6 foram iluminados e não se salvaram, e aqueles do capítulo 10 foram iluminados e se salvaram. Se os dois foram iluminados, então os dois receberam a habitação do Espírito Santo. Qual a diferença entre eles? A iluminação dentro foi a mesma. E é interessante que desses aqui que caíram, o autor ainda faz questão de dizer mais detalhes da vida cristã deles, coisa que ele não faz com aqueles outros irmãos. Detalhes internos, lá ele só mostra detalhes externos. Então eles creram e viram a glória do Senhor pelo Espírito Santo, mas suas vidas não foram plenamente iluminadas no sentido da experiência. Então você veja que importante, a iluminação no sentido do fato, nós estamos em Cristo, mas a iluminação no sentido da experiência,
como se a luz estivesse aqui, nós andássemos em volta da luz, na sombra ou mais distante, nas trevas. Então nós temos essa realidade, que essas vidas não permaneceram plenamente iluminadas. Qual o final disso? Pensa comigo. Você tem uma lanterna e você está andando à noite numa mata. Num determinado momento você fixa a lanterna numa árvore. Viu a cena comigo? Aí a lanterna está lá e está iluminando a trilha, certo? E aí você deixa a lanterna lá e segue a trilha. À medida que a luz vai se apagando, o que vai acontecer com você? Tropeçar. É isso que significa a palavra caíram aí do verso 6. Tropeçaram. Caíram. Por quê? Porque eles começaram a se afastar da luz. Não tem nenhuma relação aqui com salvação, porque eles foram iluminados. Eles caíram, tropeçaram. E o pior, irmãos, não havia lugar de arrependimento. Por que não havia lugar de arrependimento? Porque de alguma maneira eles estavam querendo viver nas trevas, mas receber de novo uma nova vida. E o autor vai dizer que é impossível isso acontecer, porque não dá para crucificar Jesus só para uma pessoa. Você viu ali, crucificaram para vós mesmos. Então não dá para dar vida de novo para aquele que já tem vida. E não dá para dizer que não tinham vida, porque eles foram iluminados como aqueles do capítulo 10. Então nós precisamos largar de lado as religiões que defendem que esses daqui não eram salvos, e a outra que defende que esses daqui eram salvos e perderam a salvação, e nós precisamos assumir, segundo as Escrituras, que eles eram salvos, e por andarem nos seus próprios caminhos, se afastaram da luz. O verso 7 e 8 explica isso. A erva, ela recebe bênção, chuva, mas ela deveria produzir o quê? Uvas boas, mas ela produz uvas más. Mas ela recebeu a chuva. A chuva é a iluminação, a chuva é a presença do Espírito Santo, é a nova vida. Então eles creram, viram a glória do Senhor, mas suas vidas não permaneceram na luz. Pelo contrário, eles caíram, tropeçaram, e não havia lugar de arrependimento. Porque aqui o autor está tratando de uma apostasia total, um endurecimento de coração tamanho, que nos nossos dias é muito mais fácil de se entender do que talvez quando essa carta for escrita. Quando nós pensamos nisso aí, então eles não responderam à luz que receberam. Eles caíram, tropeçaram. Então não é um juízo de condenação, mas um juízo familiar, um juízo disciplinar, que o próprio autor vai trabalhar no capítulo 12. Eu amo disciplina. Se você não tem recebido disciplina, então você não é filho, é bastardo. Quando nós vemos essa expressão, porque pode ser que ainda haja dúvida no seu coração, né, se esses irmãos eram salvos e perderam a salvação, ou se nunca foram salvos, né, será que pode haver isso aqui? Quando você olha essa palavra rejeitada, olhou aí a palavra rejeitada? Coloca aí na sua Bíblia, na sua anotação, o significado dessa palavra rejeitada. Significa desqualificado. Desqualificado. Deixa eu te fazer uma pergunta para ver se você responde igual a mim. Você acha que Paulo era um cristão? O que vocês acham? Paulo era um cristão ou não era?
Claro que era, irmãos, né? Ele escreveu metade do Novo Evangelho. Se nós tivéssemos metade do Novo Evangelho, metade do Novo Testamento, perdão, escrito por um homem que não é cristão, nós estaríamos fazendo o que aqui? Então, se Paulo era um cristão, será que Paulo poderia ser desqualificado? O que ele vai dizer sobre isso da vida dele? Não vamos responder nós, né? Porque quem somos nós para analisar a vida de Paulo? Mas Paulo sabe o que ele pode dizer da vida dele. Então abra comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 9. Diz assim, verso 24, 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa, veja, corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Assim como também eu, guarda esse eu aí, tá? É Paulo que está dizendo. Não sem meta. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, o que está escrito aí? Não venha eu mesmo, o eu de novo, a ser. Paulo temia isso, irmãos? Se Paulo poderia temer isso, irmãos, isso deveria ocupar os nossos corações em reflexão. Então, esses irmãos, de alguma maneira, desqualificados, porque tropeçaram, não obteram a coroa, não obtiveram a coroa. E houve outro exemplo aqui na Bíblia para ilustrar isso também em Hebreus, pode voltar lá, de um outro irmão que também teve a mesma atitude lá no Velho Testamento, e para ele também não houve lugar de arrependimento, ainda que ele fizesse isso com lágrima. Olha aí Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está vendo ver aí? Atendendo diligentemente que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Está aí o tropeço. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, ou divididos, separados, esse é o sentido. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. O que Esaú fez, irmãos? Ele considerou o direito, a herança, por ser o primogênito, como algo que ele precisava naquele momento, que era um prato de lentilha. Então você vê que todo o contexto é a herança. Aí o texto continua: o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, por que estou lendo esse texto? Porque sim, é um texto sério, que toca de uma forma séria a nossa responsabilidade de não só termos a luz em nós, mas andarmos na luz. Andar de modo digno. Isso toca todos os aspectos da sua vida, que devem ser guiados e iluminados pelo Espírito Santo, diretamente a você e juntamente com a igreja. Então, se o Senhor te dá uma direção,
Você entende aquela direção, e de alguma maneira você não consegue ou não quer ser fiel àquela direção, e aquele momento passa, não adianta chorar, irmãos. A pedrinha que iria para a sua coroa por conta daquela atitude de fidelidade não vai mais. Estou usando aqui só como exemplo. Você perdeu o relacionamento com o Senhor agora e perdeu a bênção da sua recompensa depois. Haverá outras oportunidades, né, para nós, porque nós, pela graça do Senhor, estamos nesse processo. Mas o fato é, nós precisamos andar na luz. E aí está a maturidade e disciplina. A disciplina nos conduz à maturidade. E muitas vezes o Senhor não nos dá uma oportunidade, entre aspas, para que nós paremos e reflitamos qual foi a atitude diante daquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Ele vai dar mais uma volta no redemoinho, como fez com Jó. Ele pode te dar em dobro, como deu para Jó. Mas ele não deu aqueles mesmos filhos e filhas que Jó tinha. Deu outros, não os mesmos. Deus podia ressuscitar aqueles filhos que Jó devia amar tanto? Se você fosse pai e mãe, o que você preferiria? Ter um novo filho ou um filho seu que faleceu e o Senhor ressuscitasse? Jó não recebeu os mesmos filhos. Jó recebeu novos filhos. Claro, ele os amou, certamente, tão quanto os outros que ele perdeu. Então, refletamos nisso. E o último, para fecharmos, temos 4 minutos, letra C, entrar. Andar na luz. Então não basta só viver, nós devemos andar na luz. Então se aproximar, viver e andar. Não é um viver estático, é um viver que movimenta. Na frente, cooperação e autoridade. Aí estamos projetando já para um momento presente, cooperação, e no futuro, e até mesmo hoje, né, onde o Senhor é a autoridade, ali a autoridade manifesta, né? Então, cooperação e autoridade. Então, para os irmãos aqui, principalmente da carta aos Hebreus, que sustentaram, isso vale por toda a história da igreja, Apocalipse vai nos mostrar isso, que sustentaram a palavra, foram decapitados por amor do nome do Senhor, todos esses anos, né, mais de 2000 anos sustentando a verdade. Então, esses que permaneceram fiéis, mesmo em face da vergonha, mesmo em face da tribulação, mesmo em face de perder os seus bens, mesmo expostos de todas as formas a perigo, espada, nudez, como Paulo mesmo passou, né, toda aquela relação, mas, né, guardou a fé, permaneceu firme. Então eles poderão entrar no reino de Deus. Só esses, irmãos, não são todos. Reino, não Nova Jerusalém. Então eles andaram na luz. Lembra de Efésios 5, 8 a 14 que lemos? Não vamos ler de novo. Andaram na luz. Então Pedro termina os seus escritos com essa nota central, que há um esforço para entrarmos no reino, para entrarmos então nessa realidade de autoridade por meio da cooperação de hoje. Vamos ler o texto e terminamos. Primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, vamos ler a partir do verso 5 até o verso 11 e terminamos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vê, ele não pôde ver, muito menos entrar, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior continuar a vossa vocação e, irmãos, que lindo Pedro ter colocado isso aqui, eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque por meio do teu Filho nós podemos crer, por meio da ação do teu bendito Espírito Santo nós podemos ver, e pela ação de Deus, por meio da palavra e da circunstância, nós podemos andar na tua vontade. Nós te bendizemos, Senhor, porque esse é o cuidado que o Senhor tem quando diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós te bendizemos, Senhor. Continue a falar aos nossos corações. Leve-nos ao fim de nós mesmos, para que o Senhor possa ser soberano em nossas vidas. Te bendizemos e oramos, Jesus, em teu precioso nome. Amém.